questão 35, ele fala de reforma protestante, né? Está tratando aqui do tema de reforma protestante. Deixa eu abrir aqui alguns importantes aí, alguns pontos importantes. Vamos lá. A partir do século XI, condenaram o distanciamento do clero católico e se chamavam de espírito do evangelho. Qual o nome do francês que criou uma vertente do protestantismo que foi adotada na França, na Suíça, na Inglaterra, na Escócia e nos Países Baixos? Essa questão aqui é uma questão que dá até para fazer um minuto, né? Dá até para resolver um minuto. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma questão mídia, né? Questão 35, pessoal, da prova da SpaceX 2020, né? Ele está perguntando o nome do francês responsável por criar uma vertente do cristianismo que foi introduzido na França, Suíça, Inglaterra, Escócia e nos Países Baixos. Ou seja, aquele referente, aquele intelectual que foi responsável pela vertente do protestantismo que se espalhou pela Europa. O nome da vertente protestantismo já dá o nome dele. Calvinismo, feito por João Calvino. Beleza, pessoal? Então, 35, delta, de boa, na lagoa. É isso. Até a próxima questão. Então, galera, cara, essa questão aqui, tranquila. Questão tranquila. Questão essa em que você tem que pegar o referencial, né, da religião que mais se expandiu pela Europa, religião essa que se espalhou pela Europa, religião essa que é o calvinismo, né? O calvinismo, João Calvino, ele foi um discípulo de Lutero, né? Um certo contato com Lutero, com as ideias luteranas, mas o Calvino teve mais sucesso que o próprio Lutero. O luteranismo, ele ficou limitado à realidade da Alemanha, né? O luteranismo ficou preso ali, focado naquela realidade alemã, gerou uma guerra civil. O luteranismo não teve uma expansão tão significativa porque ele condenava o dinheiro, ele falava mal do dinheiro, ele falava mal do lucro, ele falava mal dessa realidade financeira. E aí o Calvino, ele era um cara que falava em predestinação absoluta, né? Havia essa crença da predestinação absoluta, e essa crença da predestinação absoluta era reforçada pelo princípio de que o sinal de salvação, como é que eu sei que eu estou salvo? Eu estou salvo pelo sucesso financeiro que eu tenho, né? Então Calvino, ele brincava com isso. E aí a burguesia olhou, opa, então o meu trabalho, né, o que eu faço, o meu sucesso, né, é um sinal da graça divina. Esse entendimento da graça, esse entendimento de Deus ajuda quem cedo madruga, favoreceu a difusão do calvinismo, que virou puritanismo na Inglaterra, presbiterianismo na Escócia, todo o pensamento do calvinismo se espalhando pela Europa, né? Então o calvinismo, ele teve um referencial muito importante, significativo, para você pensar a difusão dessa religião, para o sucesso da reforma protestante no sentido geral. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então a gente tem o calvinismo como significado importante, né? Para favorecer o sucesso do protestantismo. Mas vamos lá. Lutero poderia ser um gabarito que a galera poderia cair, né? O luteranismo. É importante a gente ter o cuidado quando, Lutero, ele foi o cara que abriu, né? Que deu início. Mas a gente não pode achar que o Lutero, ele teve esse sucesso estrondoso. É fazer aquela brincadeira até com o fascismo. O Mussolini foi o responsável por iniciar, por abrir a porteira, mas o mais famoso é o Hitler, né? O nazismo, ele é mais famoso. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado. Lutero, ele é o cara que inaugura o protestantismo. Aí, o Yuri se entregando.
Lutero é o cara que inaugura o protestantismo, mas isso não significa que ele é o mais famoso. Henrique VIII é o cara do ato de supremacia da Igreja Anglicana de 1534. Não é sucesso em vários locais. Pedro Valdo, ele lidera o movimento dos valdenses, né? Os valdenses, ele é um movimento que ocorreu no século XII, né? E que ele questionava, né? Ligado a essa ideia do clero secular da Igreja Católica, né? Lá no século XI, o Pedro Valdo, eles faziam questionamento desse clero secular, né, dessas premissas religiosas marcadas pela posse de bens, e a Igreja Católica declarou eles hereges e tudo mais, então eles foram mortos. Quando você tem o advento da Reforma Protestante, com Martim Lutero, com Calvino, você pensa assim, porra, por que no passado questionaram, morreram e agora deu certo? Porque você está no século XV e XVI, no século XVI exatamente, o Lutero é do XVI, o Calvino vem depois, que você já está vivenciando um Estado moderno. E esse cenário de Estado moderno, ele ajuda, né, a enfraquecer o poder da igreja. Que, por exemplo, o Lutero ele não foi morto porque havia nobres que queriam pegar as terras da igreja e proteger o Lutero. Então você tinha uma nobreza na Alemanha, uma alta nobreza, que decidiu proteger o Lutero, que rivalizou com Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico na época, e deu nisso. Vida que segue, menor. Então, assim, o Lutero ele foi protegido. O Calvino ele foi perseguido na França, se refugiou na Suíça. Na Suíça, a Igreja Católica não sem muita força. Né? O Calvino, os escritos dele se propagaram. Aí você pensa lá o Johannes Gutenberg, que eu falei da imprensa, na questão 33. A questão 33 se relaciona com a questão 35. O Johannes Gutenberg favorece a divulgação das ideias do Calvino. E aí, meu irmão, o bagulho se espalha que nem pólvora, né? O Ziglio, né? Ziglio, ele foi um cara que ajudou, né? Foi um teólogo, ajudou, é visto como o antecessor do Calvino na Suíça, né? Então Ziglio ele começa a fazer um trabalho influenciado também por essa reforma protestante, mas ele não é tão importante como o Lutero e como o Calvino, beleza? Então a gente tem esse cenário da questão gabarito 35, delta, Calvino como referencial, como maior, o cara de maior sucesso quanto à religião protestante naquele contexto, beleza? Tranquilo? Então a gente tem essa importância como significativa aí, valeu? Tranquilo? Então a gente tem esse cenário. Beleza? Gabarito delta. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram pensar?